Imagine um instante antes do tempo começar. Um espaço onde nem luz nem sombra existiam, apenas o som imponente da voz divina criando o inimaginável. Nesse cenário de puro poder, surge Raziel, o anjo colossal. Ele não é como os outros anjos, feitos de luz ou portadores de mensagens. Não. Raziel é o próprio mistério do cosmos, uma força tão grandiosa que desafia até mesmo a linguagem para ser descrita. Sua boca, segundo os textos proibidos, não é apenas uma boca, ela é o próprio abismo mencionado em Apocalipse 9:1-2. Um abismo sem fim, profundo e voraz, capaz de devorar estrelas, galáxias e até mesmo as bordas do universo. Quando Deus criou Raziel, ele não fez isso por acaso. Cada detalhe de sua colossal presença parecia ter um propósito divino. Sua silhueta, que oscila entre o visível e o invisível. Sua voz, que segundo dizem, nunca foi ouvida, mas vibra como o trovão antes de uma tempestade. E seus olhos, descritos como dois sóis negros que queimam sem luz. Simbolicamente, ele é o que separa o que é conhecido do que jamais poderá ser compreendido. Mas há algo ainda mais intrigante sobre ele. Raziel não foi criado para ser contemplado. Ele não é uma obra de arte celeste para ser admirada, mas uma ferramenta cósmica de proporções inimagináveis. Sua função vai além da compreensão humana. Ele devorou partes do universo por ordem divina, um ato que não é destruição, mas transformação. Você consegue imaginar um anjo cuja existência inteira é um portal para o fim das coisas como as conhecemos? É exatamente isso que Raziel representa. E no meio disso tudo, algo assombroso. A Terra. Um pequeno grão de poeira flutuando no cosmos. E ainda assim, dentro dos objetivos de Raziel. Mas por quê? Qual a ligação entre esse anjo colossal e o nosso pequeno mundo? O mistério só se aprofunda. A boca abismo de Raziel, que já consumiu partes do universo, parece aguardar silenciosa, como se estivesse à espera de um comando final. Enquanto isso, ele vigia. Os antigos textos dizem que seus olhos nunca deixam de observar a Terra. Estariam eles olhando para nós ou para algo além? A história está apenas começando. E o universo inteiro parece conter a respiração enquanto aguardamos o próximo movimento de Raziel, o anjo que carrega em si o poder de apagar tudo para que algo novo possa nascer. Sob o manto infinito das estrelas, onde o silêncio do cosmos esconde segredos ancestrais, uma pergunta ecoa. Por que a Terra, esse pequeno grão de poeira no vasto universo, seria parte do propósito de Raziel? Para muitos, isso seria apenas um detalhe perdido nos textos esquecidos do livro de Baru e do livro de Enoque. Mas para aqueles que ousam olhar mais profundamente, é como abrir uma porta para um mistério tão antigo quanto a criação. Raziel, o anjo colossal, cuja boca é comparada ao próprio abismo, foi encarregado de devorar partes do universo sob a ordem divina. Porém, de todos os mundos, de todas as galáxias, a Terra parece ser um ponto central em seu vasto propósito. Pequena, vulnerável e insignificante aos olhos de qualquer outro ser cósmico. Mas para Raziel, ela é algo mais. Apocalipse 10:1-2 fala de um anjo tão imenso que toca o céu e a terra. Mas Raziel é descrito como ainda maior. Uma presença que desafia o próprio tecido da realidade. Seus olhos, dois sóis negros incandescentes, não piscam, não desviam. Eles vigiam constantemente, fixos na terra, como se guardassem algo extraordinário ou esperassem algo inevitável. Mas o que exatamente ele está esperando? Dizem que ao sair dos limites da Terra, se olhar para o abismo do cosmos, pode-se enxergar os olhos de Raziel. Imóveis, insondáveis, eles aguardam. É como se a Terra fosse a peça final de um tabuleiro cósmico, o último movimento em um plano divino que transcende eras e dimensões. E os antigos sábios sussurravam que Raziel não devora por acaso. Tudo o que ele consome tem um propósito. Seria a Terra a última oferenda?
Ou seria o ventre, onde algo ainda maior está sendo gerado? Há também outra camada nesse mistério. A Terra, com toda a sua fragilidade, carrega histórias de criação, destruição, redenção. Seria esse pequeno planeta, tão insignificante em tamanho, o repositório de algo tão vasto que nem mesmo os céus podem conter? Talvez Raziel saiba a resposta. Talvez seja exatamente isso que seus olhos negros vigiam tão incessantemente. E então, o pensamento aterrador: e se o que Raziel aguarda não for apenas um comando divino, mas o momento exato em que a Terra revelará seu verdadeiro papel no grandioso drama cósmico? O que existe em nosso mundo que pode ser tão importante para atrair a atenção de um ser colossal cuja boca pode consumir o universo? Enquanto os textos antigos nos deixam pistas, eles também criam mais perguntas do que respostas. A Terra não é apenas parte do plano de Raziel. Ela é o coração de um enigma cósmico que ainda está por ser desvendado. E enquanto isso, os olhos de Raziel permanecem fixos, aguardando o momento em que tudo finalmente será revelado. Imagine caminhar sob o céu noturno, cercado pelo silêncio das estrelas. Tudo parece calmo, sereno, mas em um momento de contemplação, ao erguer os olhos, uma verdade desconcertante lhe atinge. Você está sendo observado. Não por olhos comuns, mas por dois sóis negros fixos, ardentes, mas sem emitir luz. Dizem os textos proibidos que estes são os olhos de Raziel, o colossal anjo cuja magnitude não pode ser medida. Eles não apenas vigiam, mas atravessam o véu do espaço e do tempo, sondando as profundezas da existência com uma intensidade incompreensível. Esses olhos, descritos como abismos flamejantes, não piscam, não se movem, não desviam de seu objetivo. E o mais inquietante, estão constantemente voltados para a Terra. Por quê? Qual é a importância de um mundo tão pequeno diante de um universo tão vasto? A resposta, como sempre, parece enterrada nos mistérios dos textos apócrifos. Ao sair dos limites da Terra, alguns afirmam que é possível vê-los. Imagine a cena. Você flutua no espaço, longe de qualquer fronteira conhecida, e de repente, entre o vazio, surge o brilho gélido desses olhos. Não há calor, não há conforto. Apenas uma presença esmagadora, como se o próprio cosmos o estivesse encarando, sondando cada parte de sua alma. Mas por que Raziel vigia? Seria uma guarda constante, protegendo o planeta de forças externas? Ou ele observa, paciente, como um predador aguardando o momento exato para atacar? Os textos sugerem algo ainda mais enigmático. Raziel não vigia o que está sobre a Terra, mas o que está dentro dela. O que haveria em nosso pequeno mundo que justificaria tamanha atenção de um anjo cuja própria existência ameaça os limites do universo? E aqui está a ironia. Enquanto olhamos para o céu em busca de respostas, os olhos de Raziel estão fixos em nós. Como um reflexo sombrio, ele observa nossas ações, nossos movimentos, talvez até nossos pensamentos. Os olhos de um anjo que não é apenas um vigilante, mas um executor aguardando ordens. E há um prenúncio terrível nos antigos escritos. Quando o tempo certo chegar, esses olhos negros não mais vigiarão em silêncio. Dizem que o céu se dobrará como um pergaminho, e os olhos de Raziel serão os primeiros sinais de que o universo, tal como o conhecemos, está prestes a ser consumido. Mas até lá, eles permanecem imóveis, misteriosos, aguardando o comando que transformará a vigia em ação. Você já parou para pensar no que aconteceria se esses olhos finalmente fechassem, não em descanso, mas em julgamento? Essa é a pergunta que ecoa entre os sábios e os tolos, entre os céus e a terra. E a resposta talvez esteja mais próxima do que ousamos imaginar. Raziel, o anjo colossal, o executor de um plano divino tão grandioso que abrange a criação e a destruição do universo, é mais do que um personagem dos textos apócrifos. Ele é um símbolo da transição, do desconhecido que nos leva ao novo. Sua história nos faz refletir sobre nosso lugar nesse vasto cosmos, sobre o que é o fim e o que significa um recomeço.
E assim, enquanto contemplamos o significado de sua vigília, sua boca abismo e seu papel como o caminho para o novo céu, a pergunta final permanece: você está pronto para o que vem a seguir? Será que conseguimos, como humanidade, compreender nosso propósito nesse plano maior? Se você ficou intrigado com essa história e quer saber mais sobre os mistérios ocultos da Bíblia e os textos apócrifos que revelam novas camadas do divino, inscreva-se no canal. Isso é apenas o começo de uma jornada incrível que vamos explorar juntos. Não esqueça de deixar o seu like para apoiar esse conteúdo, compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir sobre essa narrativa fascinante e comentar suas ideias. O que você achou de Raziel? O que ele simboliza para você? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e transformação. Até o próximo vídeo e que a paz esteja com você.